Fala pessoal, tudo bem? Professor Elber de Direito de Legislação do WM Concurso, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início ao nosso estudo. Vamos trabalhar hoje uma norma de grande importância, de grande relevância para a sua prova, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Uma norma aí de 1948 que, sem sombra de dúvida, vai cair na tua prova, né? Então vamos lá. Soldado PM da Polícia Militar, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Meu nome é Elber Chaves, professor de Direito de Legislação do WM Concurso. Então, sejam todos muito bem-vindos, tá ok? Então, vamos lá, vamos dar início ao nosso estudo. Professor, essa norma, ela cai na prova? Sem sombra de dúvida. Sabemos aí, são 4 questões de direitos humanos, e o que está previsto no edital é a Declaração Universal dos Direitos Humanos e também o chamado de Pacto São José da Costa Rica, ou também, né, nós chamamos de Convenção Interamericana de Direitos Humanos, de 92, que o Brasil, na verdade, ele foi signatário em 92, ele é de 68, né, e de 69, e o Brasil foi signatário em 92. Mas antes, vamos trabalhar aqui, deixa eu desligar esse WhatsApp aqui para não interromper, né, vamos trabalhar a Declaração Universal de Direitos Humanos. Cai na prova? Cai. Gente, então vamos lá. Primeiras informações, antes da gente entrar nos 30 artigos da Declaração Universal de Direitos Humanos. Lembrando, gente, que a minha finalidade aqui não é esgotar todos os artigos, e sim trabalharmos somente os artigos que têm maior chance, têm uma probabilidade de cair na tua prova, ok? Então, a ideia é essa. A ideia é essa, a gente trabalhar somente os pontos principais, tem maior chance, tem maior probabilidade em cair na tua prova. Joia? Então, vamos lá. Primeira informação importante nós destacarmos, que a Declaração Universal de Direitos Humanos, né, ela é um documento oriundo da ONU, Organizações das Nações Unidas, ou seja, a sua aplicação, ela é uma aplicação universal. Se é um documento da ONU, né, ela abrange todos os países, né, todos os estados membros, ou seja, o princípio da universalidade. Então, a sua aplicação, ela é universal. E é um documento da ONU. Por que eu estou destacando isso, professor? Porque nós vamos ver lá a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, ou chamado de Pacto São José da Costa Rica, a sua aplicabilidade é regional, e é um documento da OEA, Organização dos Estados Americanos. Isso é a Convenção Americana, nós iremos trabalhar isso, tá joia? Então, aqui, a declaração, ela é um documento da ONU, a sua aplicação universal, independente de raça, cor, sexo, origem, qualquer fronteira, né? Quaisquer países que estejam dentro, né, do mundo, no caso aí, do nosso, né, cotidiano dos países, promulgada dia 10 de dezembro de 1948. Olha que interessante, professor. Isso aqui, ela foi promulgada após a Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945. Então, é importante nós destacarmos isso aí. Ela foi promulgada dia 10 de dezembro de 1948. Olha só, pessoal, 10 de dezembro de 1948. Professor, essas datas são importantes para decorar? Sim, porque geralmente eles vão tentar te confundir com a Convenção Americana de Direitos Humanos, né? Ela é de 69 e ela foi ratificada no Brasil em 1992. Então, cuidado com essas datas que a banca pode tentar te confundir, tá joia? Olha aí, pessoal, informação importante também, foi pós-Segunda Guerra Mundial. Professor, então ela é de 48, isso. Então, o marco, lápis temporal, o marco é pós-Segunda Guerra Mundial? Sim. Ah, professor, mas foi também após a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, né? Foi. Ah, foi depois do nascimento de Cristo? Foi. Foi depois da Constituição de 1215, primeira Constituição inglesa de João Sem Terra? Foi. Ah, foi depois do Código de Hammurabi, 18 séculos de Cristo? Foi. Mas para a prova, qual que é o marco, pessoal? Pós-Segunda Guerra Mundial. Bacana? Então, olha só, se vocês entenderem que existe um lapso temporal, foi antes de todos os documentos que eu acabei de falar. Mas para a prova, qual que é o marco temporal? Pós-Segunda Guerra Mundial. Tá joia? Principalmente porque foi aquela destruição, né, da Segunda Guerra Mundial, apareceu aos países, e havia uma necessidade de uma reconstrução. Uma reconstrução não só patrimonial, né, das edificações, pelas destruições, né, com a Segunda Guerra Mundial, mas também da garantia dos direitos humanos, né, das pessoas, os direitos civis e políticos. A gente trata da direito à liberdade, os direitos sociais, culturais e econômicos, que trata da segunda geração ou dimensão dos direitos humanos. Então, havia uma necessidade de uma reconstrução, né, daqueles direitos, ora que foram consagrados, na primeira e segunda geração de direitos humanos. A primeira geração e dimensão dos direitos humanos, o direito à liberdade, o direito de ir e vir, o direito à locomoção, né, o direito à liberdade de propriedade, liberdade religiosa, e foi consagrado lá na Revolução Francesa. E também o direito de segunda geração ou dimensão, que foi consagrado aonde, né? Na Revolução, principalmente a Revolução Industrial,
Nós temos uma situação, um marco aí, né, as ideias, né, de Karl Marx, a ideia de Max Weber, as ideias socialistas da Revolução Industrial, né? Não só da liberdade, o Estado vai se abster de intervir na minha vida, mas a partir de agora, da segunda geração de direitos humanos, o Estado ele vai intervir de maneira positiva. Ele vai regular, por exemplo, os direitos sociais entre o empregador e o trabalhador, né? Aquela relação de hipossuficiência do trabalhador, né? Ou seja, o trabalhador pequeno, o Estado vai ter que intervir para garantir, por exemplo, direitos sociais. Nós temos aí o marco da Constituição Mexicana, né, de 1917, e a Constituição de Weimar, né, a Constituição da Alemanha, de 1919. Então, nós temos aí a segunda geração de direitos humanos que consagra o direito à igualdade, né? Então, a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela vem ratificar, né, ela vem trazer novamente as ideias, tanto da primeira geração de direitos humanos, né, que trata dos direitos civis e políticos, tanto também na segunda geração de direitos humanos, que trata do direito à igualdade, que é os direitos econômicos, sociais e culturais. Professor, vamos colocar isso, vamos, né? Então, vem consagrar. A galera está entrando aí, deixa eu até fechar essa conversão aqui para atrapalhar. A galera está chegando aí, vamos dar acesso aí. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Professor Elber de Direito, de Legislação, WM Concurso, sejam todos muito bem-vindos. Estamos dando início à nossa aula de Declaração Universal de Direitos Humanos, tá joia? Então, vamos lá, dando continuidade. Então, vem consagrar as primeira e segunda geração é isso, né? Geração, na verdade, ou dimensão dos direitos humanos. Aí, ó, então, a primeira geração, consagrar a primeira geração, deixa eu colocar aqui, direitos, deixa eu colocar aqui separado, fica melhor. Olha que legal, pessoal, nós vamos construir aqui primeira geração ou dimensão dos direitos humanos. Vamos lá, chamado direito à liberdade. A gente trata aqui dos direitos civis e políticos. Não é? Vou diminuir um pouquinho a letra aqui para ficar bem didático, bem legal para que vocês entendam. Não é? Aí vamos colocar aqui a segunda geração e dimensão dos direitos humanos. Espera aí, deixa eu colocar aqui. É legal aqui que a gente vai construindo um raciocínio epistemológico. Vamos fazendo esse recorte epistemo, né? Então, vamos lá. Aí eu tenho aqui a segunda geração, ou dimensão de direitos humanos, que trata do direito à igualdade. Tem onde já chamado aqui direitos sociais, econômicos e culturais. É interessante. Então, a Declaração de Direitos Humanos, chamada de Pacto São José da Costa Rica, a Declaração Universal de Direitos Humanos traz essa ideia, né? A primeira geração de direitos humanos, o direito à liberdade, direitos civis e políticos. A segunda geração dos direitos humanos, direito à igualdade, direitos sociais, econômicos e culturais. E interessante, nós iremos falar também, pessoal, aqui citar, nós vamos citar aqui a terceira geração de dimensão de direitos humanos, mas, na verdade, a gente vai só citar, porque ela só vai ocorrer pós a Declaração de Direitos Humanos, mais para frente, né? Então, nós temos aí o direito à fraternidade. Ela vai ser só citada para ter. Ela vai ser só citada. Aqui eu tenho chamado direitos à solidariedade. Solidariedade, difusos e coletivos. Exemplo, direito ao meio ambiente, ecologicamente protegido, direito ao Código de Defesa do Consumidor, ou seja, direitos coletivos. E lembrando que aqui, gente, é só citado. Não é explicado, só citado. Por quê? Isso aqui só vai ocorrer, o direito à fraternidade, pós 10 de dezembro de 1948. Então,
Não tem como eu citar e explicar uma coisa que ainda não aconteceu. Então, ela vai só ocorrer, né? Ela só vai ocorrer pós Segunda Guerra Mundial, pós a Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, no caso inteiro, gente, aqui, ó, direito à liberdade, civis e políticos, vai ser citado e explicado. Igualdade, citado e explicado. Vamos colocar aqui, ó. Citado e explicado. Da mesma forma, a segunda geração de direitos humanos vai ser citado e explicado. Vou colocar aqui, vai ser citado e explicado. Tá joia? Então, isso é importante nós destacarmos. Ela não dá prova, o que eles vão fazer? Eles vão tentar te confundir. A primeira geração, então, liberdade, direitos civis e políticos, citado e explicado. Segunda geração, direitos humanos, igualdade. Então, direitos sociais, econômicos e culturais, citado e explicado. Agora, a terceira geração, direitos humanos, né? A direito à fraternidade, que é o chamado direito à solidariedade, direito difuso coletivo, ele é só citado. Então, nós temos uma diferença aqui epistemológica. Quando a gente vai fazer o recorte aqui no artigo 1º, ele é só citado. Lá na prova, eles vão perguntar o direito à fraternidade. Ele é explicado e citado pela Declaração Universal de Direitos Humanos? Não, ele é só citado, tá joia? Professor, ele é citado aonde? Ele é citado, só citado, no artigo 1º da Declaração. Beleza? Então, isso é importante nós destacarmos, que ele é citado somente no artigo 1º da Declaração. Olha, ó. Vou colocar aqui, ó, para ficar bem didático, no artigo 1º da Declaração. Vou colocar aqui, aumentar a letra, para ficar aqui legal. Beleza, pessoal? Então, é só citado no artigo 1º da Declaração. Tá joia? Então, essas informações aqui, gente, são relevantes. Por quê? Nós vamos ver na Convenção Americana de Direitos Humanos, é um documento da OEA, não é da ONU. A Convenção Americana fala que a sua aplicabilidade ela é regional, somente nas Américas. Ela foi promulgada em 69 e entrou no Brasil em vigor em 92. Né? Ela também, aqui interessante, gente, esse status de superlegalidade tem tanto, até falei por ele aqui, né? Tem tanto na convenção quanto na declaração. Isso aqui é importante demais, gente. Isso aqui, ó, caiu na prova de 2018, falando que qual que é o status da Declaração de Direitos Humanos. Ela tem status de emenda constitucional? Não. Tem status de supralegalidade. Por que é supralegalidade? O que é supralegalidade, professor? Deixa eu até dividir isso aqui, ó, para ficar um pouco mais didático. Beleza, deixa eu dividir aqui, pessoal. Isso é importante nós destacarmos isso aqui, né? Deixa eu dividir isso aqui. Aí, ó, tá vendo? Vai ficar bem didático. Vamos lá. Bem didático. Vamos lá. Vamos lá. Então, olha lá, documento da ONU, aplicação universal, promulgado em 48, pós-Segunda Guerra Mundial. Deixa eu fazer esse recorte aqui. Olha lá, tem um status de supralegalidade. Deixa eu fazer esse recorte aqui, ó. Vai ficar bem legal. Aí, ó, vou dar um destaque só nisso aqui, hein, gente, ó. Olha a importância disso aqui para a prova. Caiu no último concurso da Polícia Militar em 2018. É um status de supralegalidade. Professor, o que é o status de supralegalidade? Vamos colocar aqui, ó. Vamos dar essa referência. Significa o quê? Fica abaixo da Constituição de 88, Constituição de República Federativa de 88, e acima das normas infraconstitucionais. O que é uma norma infraconstitucional, professor? Código Penal, Código Civil, Lei 11.343, 2006, que é a Lei de Tóxicos, ou seja, etc. No caso em tela, gente, normas infraconstitucionais quer dizer abaixo da Constituição. Vamos dar esse destaque aqui, diminuir um pouco a letra. Então, olha lá. Aqui, gente, então tem status de supralegalidade, porque foi promulgada lá, status de legalidade, promulgada promulgada antes da... Coloquei duas vezes aqui, né? Da emenda constitucional número 45 de 2004, e alterou
o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Isso é importante demais, gente, cai na tua prova. Então, a declaração, ela tem um status de quê? De supralegalidade. Por quê, professor? Porque ela foi promulgada antes da emenda constitucional 45 de 2004, né? Ou seja, foi publicada, foi promulgada em 1948. Tá, deixa eu dar esse destaque. Então, ele tem um status de supralegalidade. Beleza? Porque ela foi promulgada antes da emenda constitucional do 45 de 2004, que alterou o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Por quê? O que fala o artigo 5º da Constituição, parágrafo 3º? Que todas as normas internacionais de direitos humanos que forem incorporadas no Brasil, né? Olha lá, vamos pegar ela aqui, ó. Que passou por 2 turnos dos respectivos votos dos membros, 3/5 dos respectivos votos membros terão status de emenda constitucional. Então, aqui, gente, olha lá, o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, estabelece que, olha lá, deixa eu colocar até uma cor diferente aqui, ó, para você entender. O artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição, gente, fala lá, os tratados e convenções internacionais de direitos humanos que forem aprovados em cada caso do Congresso em 2 turnos, por 3/5 dos respectivos votos, serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, gente, aqui, ó, esse artigo 5º, parágrafo 3º, ele foi acrescentado só em 2004. Então, por isso que a Declaração Universal de Direitos Humanos não tem um status de emenda constitucional, mas sim de supralegalidade. Isso é um entendimento, né? É um entendimento do Supremo Tribunal Federal. E essa questão caiu na prova em 2018. Então, para passar no quórum qualificado, nós chamamos de quórum qualificado, o artigo 5º, parágrafo 3º, somente depois de 2004, né? Ou seja, após a emenda 45 de 2004. Então, a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela foi promulgada quando? Ela foi promulgada em 10 de dezembro de 1948, ou seja, foi antes de 2004. Então, qual que é o status dela, professor? O status dela é o status de supralegalidade, porque foi antes da emenda constitucional 45 de 2004 que acrescentou que as normas internacionais de direitos humanos que forem incorporadas no Estado democrático republicano brasileiro, passar por essa qualificação de 2 turnos, 3/5 dos respectivos membros dos votos, né, eles chamam isso do quórum qualificado, terão status lá de emenda constitucional, ou seja, vão equivaler à própria Constituição. Mas isso, pessoal, foi de 2004 para frente, ou seja, até 2004 tem um status de supralegalidade. É o que aconteceu tanto com a Declaração de 48, tanto também com a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Tá joia? Então, o status de supralegalidade é o que é? Significa o quê? Abaixo da Constituição e acima das normas infraconstitucionais, que é o Código Penal, Código Civil, lei de entorpecentes, lei de drogas, lei de armas e vai. Bacana, pessoal? Então, isso é importante destacar isso aqui, ó. Eles podem perguntar, a Declaração Universal de Direitos Humanos tem um status, né, de emenda constitucional? Não, tem um status de supralegalidade, da mesma forma que a Convenção Americana de Direitos Humanos. Tá joia? Então, isso aqui nós já vimos, né, que vem consagrar, né, a primeira geração e dimensão dos direitos humanos. Nós vimos aqui, importante nós destacarmos isso para a prova. Um destaque aqui maior, né? Olha lá. Então, a primeira geração, direito à liberdade, segunda geração, direito à igualdade, ela vem sendo citada e explicada, e a terceira geração de direitos humanos, direito à fraternidade, ela só é citada no artigo 1º. Tá joia? Então, gente, essas informações nós contextualizamos, né, a declaração para que agora possamos adentrar nos principais artigos. Tá joia? Então, vamos lá. Artigo 1º. Todos os homens, então, nascem livres e iguais. Olha aí, gente, ó. Primeira coisa importante destacarmos, direito à liberdade. Acabamos de falar, o direito à liberdade foi consagrado onde? Na primeira geração dos direitos humanos. O direito à igualdade, a segunda geração dos direitos humanos. São dotados em razão e consciência e devem agir em relação com os outros com espírito de fraternidade. Está vendo, pessoal? Então, a fraternidade só é citada no artigo 1º, porque ela só vai acontecer depois de 1948. Então, é importante destacarmos
que a declaração ela vem explicar a liberdade, a igualdade e cita a fraternidade, mas ela só cita a fraternidade, ela não explica, tá joia? Então vamos lá, então isso é importante destacar, hein? A fraternidade ela só é citada no artigo 1º, ela não é explicada, porque ela só vai ocorrer os direitos difusos, meta, trans, individuais, chamados direitos coletivos, só vai acontecer após 1948, tá joia? Então vamos lá. Artigo 2º. Gente, interessante quando a gente for trabalhar os artigos, os 30 artigos, logicamente nós não vamos trabalhar todos os artigos, mas vamos trabalhar os principais, né? Ela, na verdade, o artigo 5º da nossa Constituição é uma reprodução, né? O artigo 5º, que trata dos direitos individuais e coletivos, é uma reprodução da Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, muita coisa que a gente vai ver aqui, por exemplo, a gente vai ver no artigo 5º, por exemplo, aqui a situação lá do artigo 3º, né, que trata dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, é uma reprodução dos direitos individuais e coletivos, né, principalmente no rol do artigo 5º, artigo 3º da nossa Constituição. Olha lá. Todo homem tem capacidade de gozar de direitos e liberdades estabelecidos na declaração. Olha aí, pessoal, ó, cai na prova. Sem o quê? Sem distinção. Não posso fazer distinção. De quê, professor? Raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política, ou qualquer outra natureza, origem nacional, vamos dar o destaque, né? Ou social, riqueza, nascimento, qualquer outra condição. Gente, nós já falamos, né? Não há que se falar em distinção. A distinção, ela pode, inclusive, ser ato discriminatório, pode violar a lei de racismo, a lei 77 de 1689. Bacana? Então, a gente tem que estabelecer isso. Não há que se fazer distinção, questão de cor, tonalidade da pele, sexo, a questão do gênero. Ao contrário, nós temos que proteger o ordenamento jurídico. Aqui nós tratamos da norma internacional de direitos humanos, né? Mas quando ela é incorporada no Brasil, nós chamamos de direitos e garantias fundamentais. Então, os direitos têm que ser resguardados. E quaisquer violações, né, quaisquer distinções, há que se ter a devida punibilidade. Por exemplo, se eu faço uma acepção relacionada à raça, você não vai entrar no meu estabelecimento porque você é negro, porque você é muçulmano, porque você é judeu. Eu estou fazendo uma acepção, eu estou fazendo uma discriminação, uma distinção, restringindo a pessoa a exercer um direito fundamental. Isso configura a Lei 77 de 1689, lei de racismo, né? Ou seja, crime. Então, não há que se fazer distinção, tá joia? Importante nós destacarmos. Da mesma forma, lá, nenhuma distinção relacionada às questões políticas, jurídicas ou internacional de um território. Olha só que interessante. Para a norma, por exemplo, os Estados Unidos, ele é semelhante, por exemplo, ele tem essa igualdade, por exemplo, com o Irã, com o Afeganistão? Tem. Para a norma, sim. Logicamente que na prática a gente vê uma situação desassociada. Mas dentro do aspecto jurídico, o aspecto normativo, não há que se fazer distinção. Por exemplo, nas questões políticas, jurídicas ou internacional do país ou território. Bacana? Então é importante destacar. Olha aí, pessoal. Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Lembrando, gente, que a vida, nós vimos, né, em sala de aula, a vida, ele é um bem importante, mas é um bem relativo. Em algum momento, o ordenamento jurídico brasileiro, por exemplo, prescreve retirar uma vida de uma pessoa? Sim. Por exemplo, no caso de uma guerra declarada, o foro do artigo 84, inciso 19, no caso, por exemplo, do artigo 23 e 25 do Código Penal, combinado 42 e 44 do Código Penal Militar, nós chamamos isso de excludente de licitude, culpabilidade, legítima defesa, para repelir injusta agressão real e iminente para o infrator, né? Ou seja, para neutralizar uma conduta criminosa, né, a vida de outrem ela pode ser ceifada, porque, na verdade, a garantia do Estado, o Estado público ele intervém na situação na garantia da vida. Mas, às vezes, em determinados momentos, a própria ordem prescreve, né, por exemplo, no caso de guerra declarada, né, que a vida seja retirada para um bem maior, um bem coletivo. Então, a vida, a liberdade, a segurança pessoal. A liberdade também é um bem relativo, né, o direito de vir. Por exemplo, podemos cessear o direito de vir no caso, por exemplo, de uma busca pessoal, artigo 244 do Código de Processo Penal. E segurança pessoal, a gente fala, é muito genérico, né, abstrato. A segurança pessoal envolve uma segurança social, para que a pessoa seja respeitada a sua dignidade humana. Posso falar também, por exemplo, uma segurança pública, artigo 144 da nossa Constituição. Então, também traz um caráter genérico, abstrato, até legal, homens. Beleza? Artigo 4. Ninguém será submetido mantido em escravidão ou servidão. Gente, escravidão e servidão
são proibidas em todas as suas formas, né? A professora tem exceção, mesmo de caso de guerra declarada? Não, não pode, porque isso está violando direitos humanos. Não pode se falar em escravidão, em servidão. São proibidos, né? Nós temos aí a abolição da escravatura, em 1888, né, pela Lei Áurea, no caso em tela, não há que se falar em retrocesso jurídico no que tange a direitos e garantias fundamentais. Tá joia? Vamos lá. Gente, eu estou sendo bem didático, bem dinâmico, justamente para demonstrar aquilo que mais quer na tua prova. Vamos lá. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento cruel, desumano ou degradante. Pessoal, tranquilo, destacá-los. Professor, nem no caso de guerra declarada nós podemos utilizar o meio da tortura? Nem no caso de guerra declarada. No caso de guerra declarada, você pode utilizar a morte, né? No caso, pena de morte. Mas, no caso de tortura, não há que se falar em mesmo caso de guerra declarada. Nós temos no ordenamento jurídico brasileiro, gente, olha aí, ó, a Lei 94/97, a lei de tortura, né? Aquele constrangimento físico-mental com utilização de violência ou ameaça para obter uma informação, declaração, confissão, por exemplo, né? Não há que se falar. Isso é tortura. O ordenamento jurídico brasileiro proíbe quaisquer formas de tortura. Aplicar castigo pessoal ou medidas de caráter preventivo, utilizar de constrangimento físico-mental, submetendo a pessoa à medida de ato resultante não previsto em lei ou não previsto em norma. Ou seja, isso configura tortura. Então, o ordenamento jurídico brasileiro já adotou essas particularidades, né, no que tange à proteção da integridade física e moral da pessoa, né? Vamos lá. Todo homem tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. É o princípio, né? De ser reconhecido como pessoa. Nós não somos mais reconhecidos como patrimônio. Né? Antigamente, né, em outrora, o negro, né, ele era reconhecido como um patrimônio, né? Violava totalmente seus direitos fundamentais, né? Índios, né, foram totalmente escravizados, né? Então, nós temos esse reconhecimento como pessoa perante a lei, não ou qualquer outra forma de acepção, igual relacionado, por exemplo, ser considerado como um patrimônio, né? Como patrimônio da pessoa, como se fosse um bem, né? Não, nós somos reconhecidos como pessoa perante a lei. Olha que interessante, nós temos aqui, gente, esse artigo 7º, semelhante ao caput do artigo 5º da nossa Constituição, né? O caput do artigo 5º fala o quê, né? Vocês estão lembrados? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, né? Isso é o caput do artigo 5º dos direitos e garantias fundamentais que está lá no rol da nossa Constituição. Olha aí que interessante esse rol aqui do artigo 7º. Todos são iguais perante a lei, ela tem direitos sem qualquer distinção, né, pessoal? Olha lá, a igual proteção da lei. Todos têm direito a igual proteção contra qualquer o quê, pessoal? Discriminação. Nós temos aquela figura de Aristóteles. Aristóteles trouxe aquela ideia: tratar os iguais de maneira igual e os desiguais à medida na conformidade da sua desigualdade. Então, eu tenho chamado uma desigualdade positiva, ela é aceita no ordenamento jurídico. Por exemplo, quando eu crio uma cadeira, rampa de acesso para as pessoas com deficiência físico, em logradouros públicos, ou chamados de próprios públicos, para que as pessoas acessem, tenham maior acessibilidade, eu estou trabalhando a inclusão. Isso nós trabalhamos no ordenamento jurídico de equidade. A equidade vem aquela máxima de Aristóteles: tratar os iguais de maneira igual e os desiguais à medida da sua desigualdade. Então, nós temos uma certa discriminação positiva. Essa discriminação positiva ela é aceita no ordenamento jurídico. Quando eu faço acepções para que um certo grupo vulnerável seja garantido seus direitos fundamentais, nós chamamos de discriminação positiva. O que vem, na verdade, sendo proibido, expugnado na ordem jurídica, é a discriminação negativa. É aquela discriminação que gera segregação, que gera exclusão daquela pessoa. Por exemplo, a situação de ser a autoridade da pele, a questão da origem, a procedência nacional. Você não vai entrar no estabelecimento porque você é muçulmano, porque você é judeu, porque você é alemão. Isso é discriminação negativa. Isso o ordenamento jurídico proíbe. Nós temos um dos maiores professores, Valério Madwolin, Flávio Provezan, que fala sobre essa discriminação negativa. Ela é expugnada na ordem. Agora, a discriminação positiva, na máxima de Aristóteles, é permissível. No caso, por exemplo, eu crio ali pontos de identificação nas ruas para as pessoas que têm deficiência visual. Eu estou discriminando? Sim. Eu estou gerando uma regra própria? Sim. Mas essa discriminação é positiva? Sim. Ela é aceita? Sim. Eu não posso fazer uma discriminação segregatória, exclusiva, de exclusão.
mas uma discriminação para gerar inclusão às pessoas, aí isso é permitido. Por exemplo, a Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, traz aquela ideia, né, justamente de Aristóteles. Vamos criar regras próprias, por exemplo, as pessoas com deficiência físico, mental, sensorial, intelectual, com a pessoa com deficiência, para que eles sejam garantidos seus direitos fundamentais. Então, tá beleza, tranquilo. Eu não posso gerar discriminação, né, que seja totalmente negativizada, segregador, conta lá, e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Não há que se falar em segregação, não há que se falar em separação. A ideia hoje é inclusão social, principalmente dos chamados grupos vulneráveis. Tá joia? Todo homem tem o direito a receber dos tribunais, olha aí, pessoal, todo homem. Gente, aqui a declaração ela não é machista, não. O homem, nem quando eu falo é o homem, pessoal, entendo como ser humano, tá joia? Todo ser humano. Gente, tem o direito a receber remédio. Remédio efetivo. Professor, os tribunais, todo mundo tem direito a receber dos tribunais nacionais remédio efetivo para os atos que violam direitos fundamentais que sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Professor, o que é um remédio? A gente vê na medicina, né? A gente vê nas situações clínicas, patológicas, que um remédio visa cuidar de um diagnóstico, de uma doença, de uma enfermidade. E aqui, na verdade, o Estado Democrático Republicano, no nosso caso brasileiro, tem alguns remédios, ou chamados de ações constitucionais, que visam cuidar de algumas enfermidades relacionadas à violação dos direitos fundamentais. Por exemplo, se eu tenho o meu direito, né, o DIRIVI, o direito à locomoção, eu tenho um remédio para combater, nós chamamos de habeas corpus, deixa o corpo livre, né? Uma terminologia no latim significa habeas o corpo, deixa o corpo livre. Então, eu tenho um remédio para combater uma ilegalidade estatal, quando o poder público violou meus direitos fundamentais à liberdade de locomoção. Então, eu tenho o habeas corpus. Outro exemplo, eu tenho o direito à informação e à retificação de alguns dados meus, da pessoa do impetrante. Se o Estado me denegar esse direito, eu tenho o chamado habeas data, deixa a data livre, significa a informação livre. Outro exemplo, falta de norma regulamentadora, que torna inviável o direito de soberania, nacionalidade e a cidadania, né? Eu tenho o direito ao chamado direito mandado de injunção. Mandado de injunção. Todo ser humano, muito bom, Dada. Todo ser humano. Tem algumas normas que falam ser humano, tem outras normas que falam todo homem, né? E quando eu falo todo homem, significa todo ser humano, toda pessoa, incluindo a mulher, né? Aqui não é uma situação segregadora, é uma ideia de inclusão. Então, gente, o remédio constitucional violou meu direito de vir, habeas corpus. O direito à informação e declaração, a informação, a retificação, a habeas data. O direito lá, a falta de uma norma regulamentadora que torna inviável os direitos de soberania, nacionalidade e constitucionalidade. Nacionalidade, por exemplo, o direito de greve, que está previsto no artigo 37, inciso 7, o direito de greve do servidor civil. Fala a Constituição que tem o direito, mas não existe nenhuma norma que regulamente o direito de greve, ou seja, uma falta de uma norma regulamentadora. Eu tenho o chamado mandado de injunção. Outro exemplo, nós temos um mandado de segurança, que é um direito líquido e certo, que não é amparado nem pelo habeas corpus e nem pelo habeas data. É um direito vital, um direito líquido e certo, né? Tanto individual ou coletivo. Individual, você impetrar com qualquer pessoa, você lá, o meio do advogado constituído, impetra um mandato de segurança. Ou um mandato de segurança coletivo. Professor, quais são os requisitos? Nós iremos ver isso na aula lá do artigo 5º, direitos garantidos fundamentais. Só antecipando. O mandato de segurança coletivo, quando a própria palavra fala, é para impetrar na busca de direitos não só da pessoa do impetrante, e sim um grupo, por exemplo, às vezes um grupo chamado de ultrapartes, ou seja, um certo grupo de pessoas. Tem que ter lá ou um representante no Congresso Nacional, sistema bicameral, ou um representante que é deputado, ou um representante que seja um Senado, um senador. É o sistema bicameral, Câmara dos Deputados, Senado Federal, sistema Congresso Nacional, né? Ou um sindicato, uma entidade de classe ou uma associação. Esta associação, desde constituída pelo menos um ano de funcionamento, ela pode impetrar, né, um mandado de segurança, o que é, amigos? Coletivo, né? Que é um direito difuso, meta, transindividual, que é um direito coletivo. E nós temos o último remédio constitucional, nós iremos ver, né?
que é a ação popular, que visa anular ato lesivo, né, ao patrimônio público, cultural, à moralidade administrativa, né, a cultura do Brasil, a parte histórica, né, ação popular, que pode ser impetrada por qualquer cidadão, não pode ser impetrada por qualquer pessoa, e sim qualquer cidadão. E lembrando que essa ação popular, via de regra, ela é gratuita, né, salvo se houver má-fé do litigante. Ou seja, se a pessoa tiver má-fé quando ela impetrou uma ação popular, ela vai arcar com os ônus da sucumbência e as custas processuais. Beleza, pessoal? Nós iremos trabalhar isso muito bem na aula de Direitos e Garantias Fundamentais. Então, para a gente só relembrar, nós temos no ordenamento jurídico brasileiro os chamados de remédios constitucionais. Tá joia? Dentro do ordenamento jurídico intramuros, ou seja, interno da nossa Constituição. Tá joia? Vamos lá. Gente, questão de prova. Vamos até aumentar isso aqui, a questão de prova, hein? Olha aí, vejamos. Ninguém será arbitrariamente preso, detido e exilado. Professor, podemos prender, deter e exilar uma pessoa? Podemos, mas não de maneira arbitrária. Lembrando que a prisão e a detenção, tranquilo. A situação de exílio, né? No caso aí, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, na época da ditadura militar, algumas pessoas foram exiladas, né? Para que sejam respeitados seus direitos fundamentais. Mas no ordenamento jurídico, né, a gente tem a declaração, tem essa previsão da situação também do exilado. Agora, nós temos aqui no ordenamento jurídico brasileiro a situação de prisão e detenção. A gente detém captura, né, as forças policiais ostensivas de manutenção da ordem, polícias militares, que estão presentes na rua, garantindo a segurança pública, o bem-estar social, a garantia da incolumidade física e patrimonial, podemos deter. E o delegado de polícia vai lavrar o APF, o auto de prisão em flagrante delito, numa situação de prisão. Então, gente, a gente pode prender e exilar? Pode, mas não de maneira arbitrária. Professor, o que significa arbitrário? Escrevam aí, meus irmãos. Arbitrário significa ilegal, né? Uma prisão ilegal, nós iremos ver, ela tem que ser automaticamente relaxada, ilícita, ilegal. Ela tem que ser automaticamente relaxada pela autoridade judiciária. Ilícita, ilegal. Então, gente, uma situação arbitrária significa ilícita, ilegal. Então, uma prisão arbitrária não há que se falar no ordenamento jurídico, né? E uma prisão ilegal, vamos ter que colocar aqui, pessoal, aqui, ó. Prisão ilegal deverá ser. Aí, pessoal, ó. Olha o verbo, olha aqui, ó. O verbo aí nós falamos, né? Deverá imediatamente relaxada pela autoridade judicial. Tá joia? Cuidado na tua prova, expõe autoridade policial. Autoridade polícia judicial. Não. Quem relaxa a prisão, gente, vamos dar esse destaque, hein? Vamos dar um destaque, tá na Constituição Federal, isso vai cair na tua prova, hein? Quem relaxa a prisão, gente, é só a autoridade judicial, ou seja, o juiz, o magistrado. Somente ele relaxa a prisão, tá joia? Então, gente, uma prisão ilegal, ela tem que ser relaxada imediatamente. Então, gente, se quer na tua prova assim, fica atento. Podemos prender, deter, exilar a pessoa? Posso, né? E se quer na prova assim, ninguém será preso, detido, exilado. Errado, porque lá na prova, eles vão tirar o arbitrário, vamos tirar aqui, só para a gente ver, ó. Vão tirar. E aí, ninguém será preso, detido, exilado. Ponto, certo ou errado? Errado. Ninguém será preso, detido, exilado, o quê? Arbitrariamente. Então, lá na prova, eles vão tirar esse arbitrário para te confundir. Por quê, gente? Eu posso deter, prender, exilar. E é o Estado público, o poder constituído. Eu só não posso fazê-lo de maneira o quê, irmãos? Arbitrariamente. Tá joia? Vamos lá, vamos dar prosseguimento. Todo homem tem direito e plena igualdade a uma justa e pública audiência. Gente, justa e pública audiência. Gente, o princípio de justa vem de justiça, vem de ordenamento jurídico. E pública, ou seja, não é sigilosa. Algumas situações da nossa vida cotidiana do poder público são sigilosas. Por exemplo, inquérito. O inquérito, por sua natureza, ele é sigiloso, né? Ele é sigiloso. Mas a regra que seja o quê? As audiências, a atividade do Poder Judiciário, as audiências sejam públicas, para que todos tenham conhecimento. Inclusive, se você quiser participar de alguma audiência, pode ir lá, tranquilo, dar o nome lá, né? E pode participar. Tribunal do Júri, a gente vai lá assistir, né, alguns julgamentos dos crimes dolosos, homicídio, triplamente qualificado, por exemplo, feminicídio, né? O 121, parágrafo 2º, 6º, feminicídio, matando a mulher relacionada ao gênero, né? As questões do menosprezo,
humilhação relacionada ao gênero. Então, a gente pode assistir o tribunal do júri lá tranquilamente, porque é uma audiência o quê? Pública. E um tribunal independente parcial. Gente, o tribunal não depende de outro, né, de algum órgão do Poder Judiciário ou naquela tripartição de Montesquieu, não depende de outro poder, né, ativo, executivo, né? Imparcial, gente, o que é uma situação de imparcialidade? Eu não favoreço um em detrimento de outro, eu faço valer o direito. Então, o ordenamento jurídico estabelece que o tribunal tem que ser imparcial, ele tem que fazer valer o direito, ele não pode garantir o direito fundamental de uma pessoa e prejudicar o outro, né? Ou seja, inclusive, nós já tivemos uma aula sobre isso, da Lei 13.869 de 2019, que é a nova lei de abuso de autoridade, por exemplo, se um magistrado ele for parcial e favorecer uma pessoa em detrimento de outra, ou seja, para trazer prejuízo a outro, ele tem um dolo específico da nova lei de abuso de autoridade. Então, comete crime da Lei 13.869 se o magistrado ele tomar parte de uma pessoa relacionada em detrimento de outra. Então, configura a tipicidade criminal da 13.869 de 2019. Tá joia? Então, na justa e pública audiência, tribunal independente parcial, na busca de que, pessoal? Dos direitos e deveres, né? Ou fundamente qualquer acusação criminal contra ele. Então, tem o direito assegurado, nós vamos ver lá o due process of law, o devido processo legal, ampla defesa, contraditório. Outro direito importante aqui, nós chamamos de presunção da inocência. Gente, presume-se inocente até o trânsito, sentença penal condenatória transitado em julgado. Gente, por exemplo, se a pessoa foi condenada em primeira instância, o juiz da vara criminal, ele foi condenado em primeira instância, mas ele já exauriu a sua culpabilidade? Não, não exauriu a sua culpabilidade. A sua culpabilidade já vai se exaurir, nós chamamos de efeito naturalístico, após o trânsito em sentença irrecorrível. Olha lá, aqui, ó, onde são asseguradas todas as garantias de defesa. Então, no caso interno, o princípio da presunção de inocência vai garantir a inocência, gente, até o trânsito de sentença penal condenatória transitado em julgado. Então, gente, mesmo que a pessoa tenha sido condenada, ela tenha sido condenada em primeira instância, por exemplo, na vara criminal, ela tem o direito de recorrer. Nós vamos ver isso no duplo grau de jurisdição, né, na artigo 8ª, linha H, do Pacto São José da Costa Rica, né, ou chamado também de Convenção Interamericana de Direitos Humanos, ou americana, que vai cair na tua prova, para que nós possamos identificar o duplo grau de jurisdição. Então, por isso que estabelece na nossa Constituição, na Declaração da Convenção Americana, a presunção de inocência. Ou seja, mesmo que a pessoa seja condenada em primeira instância, né, ela seja condenada até que se exaure a culpabilidade na instância máxima, igual no caso nós temos no Supremo Tribunal Federal, que é a corte máxima do Estado Democrático Republicano Brasileiro, a culpabilidade presume-se inocente, tá joia? Então, lá, julgamento público, aonde todas as garantias necessárias à sua defesa, lembrando do devido processo, que é o due process of law, a produção de provas, né? Então, isso é garantido no ordenamento jurídico brasileiro. Ninguém será sujeito a interferência na sua vida privada. Gente, vamos dar um destaque aqui, na sua vida privada. Lá na Constituição também estabelece da mesma forma. Gente, nós temos o direito o respeito à nossa vida íntima, nossa vida privada. Agora, se violar, né? Agora, se eu tiver na minha vida pública, pode ser violado? Sim, porque na vida pública você está no seu estrito cumprimento do seu dever. Tranquilo? Sem estresse. Olha lá, no seu lar, ou seja, na sua casa, no seu domicílio e na sua correspondência. Nós iremos ver isso também na Declaração Universal de Direitos Humanos, nós temos direito ao repouso, né? A questão do domicílio, né? Que a casa não sendo inviolável, nela ninguém podendo penetrar sem o consentimento do morador, né? Ou seja, exceto em 4 situações: flagrante, desastre, socorro ou durante o dia por ordem judicial, ordem judicial. E nós vimos, né? Nós já trabalhamos, vamos só relembrar, o artigo 22, inciso 3º, da Lei 13.869, de 2019, a nova Lei de Abuso de Autoridade, traz aquele critério agora psicossociológico, que não pode cumprir mandado de prisão, de busca e apreensão, entre as 21 horas e 5 horas da manhã. É o critério psicossociológico, é o critério do descanso noturno. Antigamente, né, a doutrina majoritária e o Supremo Tribunal Federal, a Corte Máxima, entendia o critério físico-astronômico, né? Do nascer ao pôr do sol, da aurora ao crepúsculo. Agora, no que tange a nova lei de abuso de autoridade, a Lei 13.869 de 2019 trouxe uma dicotomia, um caráter paradoxal. Trouxe aquela ideia que não se cumpre o mandado de busca e apreensão entre as 21 e as 5 horas da manhã,
porque não configura o crime do artigo 22, inciso 3º da Lei 13.869 de 2019, que é a nova lei de abuso de autoridade. Lembrando que é o novo critério adotado pela doutrina, chamado de critério psicossociológico, e não mais aquele critério físico-astronômico, que era o entendimento da doutrina majoritária da Corte Máxima Brasileira, que é o Supremo Tribunal Federal. Tá joia? O direito à correspondência também não tem a previsão do direito constitucional, né? Principalmente, nós temos uma lei que garante, né, a questão da correspondência, que inclusive a correspondência eletrônica, né, as informações, né, nós chamamos de mensagens telemáticas. Nós temos a Lei 92.96 de 96, que trata da interceptação telefônica, principalmente o artigo 8º, que fala essa proteção, né, quando que nós temos que ter, o brasileiro, o cidadão, ele tem o direito às informações, à sua correspondência. Logicamente que não pode haver, né, uma quebra das informações telefônicas ou a interceptação telefônica, ou nós chamamos também do artigo 8º-A da Lei 9296 de captação ambiental, né, óptica e magnética, né, e visual, no caso em tela, desde que seja para investigação criminal e instrução processual penal. E essa é prevista na Lei 9296 de 96. A quebra a gente faz uma interceptação telefônica no caso em tela, mas isso é autoridade investigatória inquisitorial. Por isso que é resguardado o nosso sigilo de correspondência, de mensagens telemáticas, né, telefônicas, sigilos bancários, né, a gente não tem essa quebra, salvo se for numa investigação criminal ou na instrução processual penal, que tem que ter autorização do juiz, autorização do magistrado. Isso está previsto na Lei 9296, Lei de Interceptação Telefônica. Tá joia? Nem ataque à reputação e honra. A gente sabe também que são dos crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Todo homem tem direito à proteção da lei contra quaisquer interferências ou ataques. Tranquilo, né, pessoal? Vamos lá. 12. Todo homem tem o direito de liberdade de locomoção e residência. Gente, cai na prova, fica atento. Dentro da fronteira de cada estado. Já caiu na prova, eles falam que você tem direito de locomoção e residência em qualquer país, qualquer lugar do mundo. Não é em qualquer lugar do mundo. É dentro das fronteiras de cada estado. Tá joia? Então, não é em qualquer lugar do mundo, é dentro da fronteira de cada estado. Você pode ali exercer locomoção e residência dentro do seu estado. Eu vou para os Estados Unidos da América. Lá tem regras. Você tem que ter lá o passaporte, tem que ter visto, e todas as regras internacionais de direitos humanos que prescrevem inclusive, tratados, né, normas internacionais bilaterais entre o Brasil, por exemplo, e os Estados Unidos da América. Então, em regra, né, tem que ter as regras internacionais de direitos humanos, né? No caso, em tela, de os tratados internacionais que prescrevem tais condutas, tá joia? Então, não é em qualquer lugar do mundo, é dentro da fronteira de cada estado. Todo homem tem o direito dele deixar, né, qualquer país, inclusive o próprio, e este regressar. Tranquilo, mas desde que respeite as regras internacionais de direitos humanos. Da mesma forma, eu acabei de citar, né, as normas internacionais bilaterais entre os países. Tranquilo. Todo homem... Gente, questão de prova, hein? Olha lá, questão 14, questão de prova. Gente, toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de gozar de asilo no país, igual no caso do Brasil. Nós temos aí o artigo 4, né, lá da Constituição Federal, que trata dos direitos, princípios de relações internacionais, a concessão de asilo. O Brasil, por exemplo, o Estado Democrático e Republicano Brasileiro, ele vai conceder asilo, mas só questões políticas, ideológicas. Por quê, professor? O artigo 1º, inciso 5º da nossa Constituição, nós trabalhamos o direito lá ao pluralismo político, que é uma coisa plural no português, na matemática. Que exegese é essa hermenêutica? Significa uma coisa plural, uma coisa várias, né? Então, nós temos várias questões ideológicas. Então, pluralidade política significa pluralidades ideológicas, hermeneuticamente falando. Então, nós não temos essa liberdade no Estado Democrático, a liberdade política. Então, o Brasil vai conceder asilo de questões políticas, né? Agora, se um cidadão, por exemplo, lá, europeu, ele comete, por exemplo, um crime de terrorismo, ou um crime de homicídio, um latrocínio, roubo, a consumação, morte, e vem para o Brasil e fala assim, Brasil, né, ministro das Relações Exteriores, Itamaraty, concede para nós essa concessão de asilo? Não, ele não vai ser concedido, porque, na verdade, o Brasil não vai conceder, o órgão competente não vai conceder, por questões de ser a perseguição, ser legitimamente motivado por prática de crime comum. Então, se a pessoa cometeu um homicídio, cometeu lá um latrocínio, cometeu lá uma extorsão, sequestros, um estupro, né? Ou seja, qualquer tipicidade criminal que seja crime de direito comum, não vai ser garantida a concessão de asilo.
A concessão de asilo, gente, é questões políticas e ideológicas. Nós vamos ver isso também lá na Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, cuidado, gente, cuidado que isso é uma questão de prova. Vai ter a concessão de asilo aquela vítima de perseguição? Sim. Mas esse direito não pode ser invocado se o crime for, né, legitimamente provocado por prática de crime comum, beleza? Então, o país, igual no caso do Brasil, não vai conceder, né, no caso, o asilo, porque prática de crime comum, a pessoa, na verdade, vai ser o quê? Vai ser detida e capturada e presa, né? Ela não vai ser concedida a concessão, dado a ela a concessão de asilo, tá joia? Só questões políticas e ideológicas. Professor, a situação da nacionalidade é semelhante lá à detenção, prisão e exílio? É. Gente, eu posso prender uma pessoa detenida? Posso, mas não de maneira arbitrária. Da mesma situação da nacionalidade. Todo homem tem o direito à nacionalidade, todo ser humano, né? Ninguém pode ser o quê, pessoal? Ao mesmo raciocínio que nós tivemos lá, na situação de deter, prender e exilar. Ninguém pode ser privado da sua nacionalidade, nem do jeito de mudar a nacionalidade, arbitrariamente, ou seja, de maneira ilegal. Mas pode, por exemplo, a pessoa ser privada da sua nacionalidade? Pode isso, o ordenamento, inclusive no ordenamento brasileiro? Pode, tranquilamente. Por exemplo, o brasileiro, ele pode ser, inclusive, a processo de extradição, ser extraditado. Por exemplo, se ele cometeu o crime comum antes da naturalização, de ser naturalizado, ou a qualquer momento o tráfico ilícito de entorpecentes. Professor, então o senhor está querendo dizer o quê? Artigo 33 da 11.343, lei de tóxicos, lei de entorpecentes, tráfico de drogas. Então, se o brasileiro naturalizado, nós iremos ver isso, a gente trata do artigo 12, o direito o brasileiro nato e naturalizado. Iremos ver isso em outra aula, em outro momento. O direito do brasileiro nato, que é o jus soli e o jus sanguíneo, ou aquele brasileiro que adquiriu uma nacionalidade, por exemplo, uma dupla nacionalidade. Se ele cometeu o crime comum antes de ser naturalizado, ou a qualquer momento tráfico, ele vai a processo de extradição e vai a processo de perda da sua nacionalidade brasileira. Ou seja, então ele pode ser privado da sua nacionalidade? Pode, mas não de maneira arbitrária. Professor, o que é uma arbitrariedade, por exemplo? Aonde, por exemplo, ele vai a processo de perda da sua nacionalidade sem lhe dar-lhe ampla defesa contraditória, o duplo processo ao final, sem o devido processo legal. Então, ele pode ser extraditado, ele pode ser deportado, ele pode ser expulso? Pode. Ele pode perder a nacionalidade? Pode. O brasileiro naturalizado. Sabemos que muito bem o brasileiro nato não perde sua nacionalidade. Inclusive, nós temos algumas situações aí, até o Conselho Nacional de Justiça trouxe exceções, mas isso aí não vou trazer, para só vai te confundir para a hora da prova. Mas, enfim, pode o brasileiro, no caso, a pessoa, na verdade, ela pode perder a sua nacionalidade? Pode, mas não de maneira arbitrária, porque senão eu estou violando regras internacionais de direitos humanos. Tá joia? Vamos lá, deixa eu caminhar aqui nos pontos importantes. Todo homem tem direito de propriedade? Tem. Da mesma forma, pessoal, pode o Estado, por exemplo, poder público, né? Nós, por exemplo, restringimos o direito à propriedade da pessoa? Pode, né? Mas não pode de maneira o quê? Arbitrária. Então, gente, cuidado. Se tirar o arbitrário aqui, a questão se torna errada, tá joia? Então, nós, Estado, poder público, podemos privar uma pessoa da sua propriedade? Pode. Dá um exemplo, professor. Aquela propriedade, nós sabemos na nossa Constituição, que ela tem que ter a finalidade social, né? Por exemplo, se aquele senhor, aquela senhora, aquela pessoa está utilizando aquela propriedade para fazer, por exemplo, lá, tráfico de drogas, no caso, ela vai ser expropriada. Ou seja, o Estado ali vai apropriar daquele bem, porque ela não está atingindo a finalidade social, tá joia? Então, o Estado vai ter em sua posse aquela propriedade. Então, o Estado pode privar uma pessoa da sua propriedade? Pode, mas não de maneira arbitrária, né? Quando o caso de interesse público, interesse social, aquela desapropriação prévia e em dinheiro, né? Por exemplo, vai construir uma linha de metrô, ela vai passar na rua daquela senhorinha, aquela senhorinha vai ser desapropriada, a ela vai dar uma indenização prévia em dinheiro, né? Ou seja, está previsto na própria Constituição, mas nunca de maneira arbitrária, tá joia? Então tem que ficar atento aí para a tua prova. Todo homem tem o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Tranquilo, né, gente? Isso aqui é muito tranquilo. Deixa eu passar aqui os pontos principais. Todo homem tem o direito à liberdade de opinião e expressão. Gente, tranquilo. Você pode pensar que bem entende? Tranquilo, né? Mas desde que você não viole os direitos fundamentais de outrem. Desde que você não viole os direitos fundamentais de outrem. Então, no caso dela, nós temos o direito de liberdade de expressão, né? Mas esse direito à liberdade de expressão não é absoluto, ele é relativo. Porque eu tenho que
eu tenho que respeitar o direito alheio. Se a minha liberdade de expressão ferir direitos e garantias fundamentais de outrem, eu posso responder. Ah, professor, o que eu posso responder? Os crimes contra a honra, calúnia, injúria ou difamação. Principalmente difamação, né? Ofender o decoro da pessoa, né? Vamos lá, artigo 20. Todo homem tem direito à liberdade, reunião e associação pacífica. Gente, olha que importante nós destacarmos para a prova. Reunião, nós temos direito à reunião também na nossa Constituição, onde que fala, né? Todos podem reunir pacificamente em locais abertos ao público, independentemente de autorização, somente meio exigido o aviso prévio à autoridade, o quê? Competente. Então, direito à reunião. E associação, gente, tranquilo, né? Associação para fins do que? Lícitos, vedada de caráter paramilitar. Professor, o que é associação? Duas ou mais pessoas se reúnem para buscar direitos, por exemplo, chamados direitos contrapartes, né? Ou seja, direitos somente daquele grupo. Então, pode, tranquilamente. Lembrando que a associação pacífica, vedada a de caráter paramilitar, tá joia? E também ninguém é obrigado a fazer parte de uma associação, direito à liberdade, né, de associativa, inclusive liberdade sindical. Isso aí, na época de Getúlio Vargas, era obrigatório, agora não é mais obrigatório, tá vendo? Tranquilo, né? Vamos caminhar aqui. Gente, o último ponto aqui é importante para a prova, depois de uma lida com calma, eu quero destacar somente questões de prova, tá joia? Para a gente aí ter esse conhecimento. Esse ponto aqui do artigo 26, importante para a prova. Aqui, pessoal, nós já tratamos da segunda geração de direitos humanos, o direito lá à instrução. Olha lá, os direitos sociais, econômicos e culturais. Então, gente, essa aplicabilidade aqui tem boa para a sua prova. Vamos dar esse destaque aqui. Lembrando que o nosso foco aqui, pessoal, é passar somente os pontos principais para a sua prova. Aqueles que sempre caem, aqueles que sempre têm caído, justamente para a gente tentar cercar esses pontos e a gente não errar na prova, tá joia? Então, vamos lá. Estou dando esse destaque aqui, pessoal. Deixa eu mudar a letra aqui, ficou bem claro. Porque esse aqui cai em prova mesmo, esse aqui cai. Então, vamos ficar vivão, vamos ficar atento, né? Atividade total no terreno, para nós não cairmos na pegadinha do malandro, tá joia? Então, vamos lá. Olha aqui, pessoal, a instrução é um direito humano, é um direito fundamental. Deixa eu aumentar a letra aqui, para nós entendemos esse ponto de vista. Olha aí. Deixa eu trazer o artigo 208, que é importante também para nós destacarmos para a sua prova, tá joia? Deixa eu fazer uma redução da sua letra aqui, colocá-lo uma letra mais didática. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Deixa eu dar destaque. Vamos lá. Beleza. Gente, questão de instrução, isso é importante destacar. Fala aqui no seu artigo 26. Todo homem tem direito de instrução. A instrução será gratuita pelo menos graus elementares e fundamentais. E essa instrução elementar, gente, ela é obrigatória. Então, além de ser gratuita, pessoal, ela é obrigatória. Professor, o que é essa instrução elementar? No Brasil, no Estado Democrático Republicano, fala que a instrução elementar, né, ela é obrigatória e gratuita, né, igual está falando aqui, gratuita e obrigatória. No Brasil, ela é gratuita e obrigatória dos 4 aos 17 anos de idade. Então, no Estado Democrático Republicano, previsto no artigo 208, inciso 1º da Constituição, fala que lá o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Então, no Brasil, no Estado Democrático, essa instrução elementar, que ela é fundamental, né, que ela é gratuita, vamos colocar aqui, né, a instrução elementar, né, ela é gratuita e obrigatória, olha lá, graus elementares, ela é, né, obrigatória e gratuita, no Brasil, dos 4 aos 17 anos de idade. Tá joia? Professor, isso são um técnico profissional. Professor, o que é a situação técnico profissional? O Estado aqui, ele não dá de maneira gratuita, mas só que ele dá o quê? Acessibilidade. Por exemplo, o Sistema S, né? Ele faz aquela parceria público-privado, por exemplo, no caso em tela aí, no caso
a pessoa, o sistema ES, SESC, SENAI, os cursos técnicos profissionalizantes, igual no Estado Democrático Brasileiro. No caso Intela, gente, ele vai ter o quê? Ele vai ser acessível. Olha lá, a instrução técnica profissional, ele é acessível. Professor, e o curso superior no Estado Democrático Brasileiro? Gente, curso superior, quando a gente fala, é instituições públicas, né? No caso Intela. A instituição superior vai ser o quê? Por mérito. Nós chamamos de meritocracia. Por exemplo, antigamente nós tínhamos o pré-vestibular, né? Tinha o vestibular. Agora nós temos o quê? O Enem, né? Nós temos o Enem para selecionar aqueles que têm maior nota. Então, aqueles que têm maior nota, nós chamamos de meritocracia. Ele vai ter acesso à instrução superior. Então, gente, o que eles fazem da prova? De novo, elementar, ele é o quê? Gratuito e obrigatório. O elementar gratuito e obrigatório no Brasil, dos 4 a 17. A instrução técnico, acessível. E a instrução superior, mérito. Então, por que tá vendo eu coloquei as cores diferentes? Justamente, gente, para você aqui não confundir. O que eles fazem na hora da prova, meus irmãos? Eles invertem. Então, a instrução, ela é gratuita e obrigatória o quê? Nos graus elementares. Tá joia? Aqui no Brasil, dos 4 a 17. A técnica profissional, ela é acessível e a superior é mérito. O que eles fazem na prova? Eles invertem. Eles falam que a instrução técnico-profissional, ela é mérito. Elas falam que a instrução superior é acessível. Não, né? Não se confundam. Então, elementar, ela é o quê? Gratuita e obrigatória. Técnico, ela é acessível. Isso, superior, mérito. Bacana? Meritocracia. Então, gente, tem que ficar atentos nesse aqui. Gente, vamos lá no parágrafo terceiro aqui, do ponto terceiro do artigo 27. Fala assim, os pais têm prioridade de direito de escolha do gênero, no direito de escolha do gênero de instrução que será ministrado aos seus filhos. Por que eu estou destacando aqui, gente? Lá na tua prova, eles vão falar que tem exclusividade. Não, os pais não têm exclusividade. Por exemplo, no caso, às vezes não tem pais, por exemplo, é criado com seus avós, é criado por um tutor, né? Um tutor ou um curador que toma conta daquela pessoa, no caso Intela. Ou no caso Intela, gente, não é exclusividade, e sim prioridade na direito de escolha de instrução que vai ser ministrado aos seus filhos. Então, vou colocar na escola particular, pode. Vou colocar numa escola pública, pode. Mas não é exclusividade, tá joia? No caso Intela, é prioridade. Beleza? Vamos destacar aqui outro ponto importante para a sua prova. Eu quero determinar esse aqui, ó. Artigo 29, em ponto número 2. Isso aqui é importante, pessoal. Deixa eu dar um destaque aqui, ó, para você lembrar na hora da prova. Olha lá. Estabelece que, no exercício dos direitos e liberdades, todo homem, todo ser humano, né, estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei. Gente, aqui, artigo 5º da nossa Constituição estabelece que, no seu inciso 2º, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então, gente, essa é uma máxima do princípio da legalidade, né? Ou seja, o princípio da legalidade e da anterioridade, que somente vai fazer aquilo que tem previsão na lei. Então, é a mesma ideia, né? A consonância no que trata lá, ó, do artigo 29 do ponto 2º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, olha lá. No exercício dos direitos e liberdades, todo homem, todo ser humano, né? Todo homem, ser humano, estará sujeito apenas a limitações determinadas pela lei. Bacana, pessoal? Tão importante nós destacarmos isso aí para a prova. Pessoal, finalizamos, então, essa aula de Declaração Universal dos Direitos Humanos e, na próxima aula, trabalharemos a Convenção Americana de Direitos Humanos, o chamado de Pacto São José da Costa Rica. Um grande abraço e até mais.